Bom dia, estamos aqui hoje para gravar mais um CFcast sobre mulheres na liderança. E hoje vamos falar sobre mulheres na liderança no primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor. E para conversar sobre essa liderança em 3 setores, nós temos uma convidada muito interessante que se chama Paraskevi Bessa Rodrigues. É uma mulher que tem uma trajetória profissional muito rica, passou por vários países, Estados Unidos, Reino Unido, chegou no Brasil. Atualmente ela é secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Novo Hamburgo. Está trabalhando com inovação, com gestão, com economia. Ela tem também uma formação multifacetada, tem doutorado no Reino Unido, estudou ciências políticas e relações internacionais, tem uma certificação executiva pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e ela trabalha com governos, organismos internacionais, academia, nas áreas de desenvolvimento sustentável, inovação pública e investimentos de impacto. É uma trajetória muito rica, não é? Então, para começar, eu pergunto, conte para nós um pouco dessa história. Quem é, afinal, essa mulher? Quem é essa grega que veio parar em Novo Hamburgo? O que ela está fazendo aqui no nosso estado? E como isso aconteceu? E vai mesclando um pouco da tua trajetória pessoal com a profissional, porque eu imagino que elas devem estar bem conjugadas. Sim, é verdade. Bom, primeiro, muito bom dia. Eu quero agradecer muito o teu convite, Janine, para participar nesse podcast tão interessante. Te agradeço por ter encontrado em mim alguns elementos que possam contribuir nos teus conteúdos, nos conteúdos que o Ministério Público está promovendo para a sua comunidade e além da sua comunidade. O que eu posso te dizer? Eu não quero me alongar muito, é uma história um pouco convencional, mas como tu falaste, eu sou grega, eu fui estudar na Universidade de Lancaster, na Inglaterra, Ciências Políticas e Relações Internacionais. Lá eu conheci um gaúcho que fazia o doutorado dele naquela época, e se tornou meu esposo. Eu tinha que fazer algumas escolhas mais objetivas, porque já que eu sabia que eu ia morar na América Latina, no Brasil, então eu decidi me concentrar na potencialização do meu conhecimento, como poderia me transformar numa ponte entre o conhecimento que eu tinha das funções da União Europeia, eu poderia aplicar na América Latina, no Brasil, especialmente na área de financiamento para projetos públicos, que é a minha área. Então, iniciamos essa trajetória aqui no Brasil, tanto do ponto de vista acadêmico, fui durante muitos anos professora em várias universidades, a minha última experiência foi na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde eu atuei como superintendente e coordenadora internacional da Fundação. Mas, de vez em quando, tu tens aquela sorte de encontrar entre os teus alunos pessoas que absorvem o teu conteúdo e aplicam, que é o caso da atual prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, que foi minha aluna na pós-graduação e me convidou para ir para Novo Hamburgo para ajudar na equipe da administração dela como secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, que eu faço com muito orgulho, muito prazer. Olha que interessante. Então começou uma história misturando trabalho e estudo com amor, né? Exatamente. Uma coisa bem feminina. Exatamente. Eu acredito que quando tu faz algo, tu tens convicção que tu está fazendo algo e não é por motivos específicos, então o caminho aparece na tua frente também. Então a tua qualificação profissional, assim, só para ficar mais clara, ela é mais na área de ciências políticas e relações internacionais? Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor a tua formação. Sim, eu iniciei a minha graduação em Lancaster com uma graduação dupla em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Depois me tornei presidente do departamento da universidade, fui a primeira mulher presidente, fui mulher e presidente, primeira presidente da faculdade nesta área. E depois eu entrei diretamente no doutorado na área da política externa da União Europeia na América Latina. A forma como a União Europeia catalisa financiamentos para a América Latina. Daí já estava com um olhar para o Brasil também. Exatamente. Então, eu tive que me posicionar também, porque a área das ciências políticas e relações internacionais é um vasto espaço de atuação e conhecimento. Então, eu tive que também customizar, sabendo que eu ia me dedicar aqui na
da América Latina, no Brasil especificamente. E foi interessante cruzar a União Europeia com a América Latina? Foi uma experiência maravilhosa, porque primeiro eu não sabia quando eu cheguei aqui no Brasil que não existiam tantos cursos naquela época, mais de 25 anos atrás, de relações internacionais nas universidades, por exemplo. Então, quando eu entrei na universidade, eu não entrei num curso de relações internacionais como professora, entrei num curso de comércio exterior, que era o que existia de mais próximo na minha área de atuação. Na Unicinos, daí? Na Unicinos naquela época. Então, eu tive que tomar a iniciativa para propor para a própria universidade a criação de um curso. Então, o primeiro curso de Relações Internacionais é Diplomacia, naquela época que foi estruturada, foi uma proposta minha. Eu fui a proponente e a coordenadora daquele curso durante 3 anos. Olha que interessante. Então, eu acredito que tem que criar os teus espaços também. Não é simplesmente, claro, a gente está acostumado com determinado ambiente lá na Europa, mas quando eu cheguei aqui, esta deficiência me apareceu também como uma boa oportunidade para introduzir esses assuntos, especialmente o potencial que a União Europeia tem e as relações que existem entre os dois lados. E tu saíste da Grécia com que idade? Eu saí com 22, 23 anos naquela época. Eu não entrei direto na universidade, eu fui professora de inglês e de francês. Temos uma trilha na Grécia para ser reconhecido também como professor de línguas. Então, eu segui durante um tempo esta trilha, até porque naquela época tinha motivos pessoais também. Naquela época, nas universidades britânicas, necessitavam uma comprovação de recursos para pagar a universidade ao longo desses 3 anos. Não era o meu caso, então eu sou filha de uma família de funcionários públicos, então o nosso orçamento era pré-existente e limitado dentro das suas capacidades. Né? Então, eu tive que trabalhar durante 3 anos para poder entrar na universidade, de novo com a ajuda da minha família. Então, foram 22 anos na Grécia, depois Reino Unido. E os Estados Unidos, como é que entrou nisso? Os Estados Unidos entraram através da minha atuação na Fundação Getúlio Vargas como superintendente, primeiro como coordenadora internacional, e depois como superintendente, porque eu que gerenciava as relações da fundação, da rede management da Fundação Getúlio Vargas, com as universidades parceiras no exterior. Então, passava muito tempo levando os nossos alunos de MBA para as distintas operações para concluírem o seu MBA internacional. Então, desta forma, fazia assim, um movimento uma semana no Brasil, uma semana na Universidade de Miami. Depois voltava, levava outro grupo dos nossos alunos dos MBAs em finanças, na estrutura que hoje é o Economist, que seria naquela época o nome me escapa, agora é o New York Institute of Finance. Depois levava para a Universidade de Chicago, outro curso de gestão de projetos internacionais. Depois para a Universidade de Ohio, gestão de projetos. Depois para a Universidade da Califórnia, Irvine. Então, cada um, dentro da sua modalidade, tínhamos um volume gigantesco de alunos e as nossas parcerias internacionais faziam parte deste rol de processos e projetos. E nesse período já morávamos no Brasil, então? Sim, já morávamos. Depois, posteriormente, eu fui para o Rio de Janeiro, após o convite da Fundação, para poder também me tornar superintendente e acumulei as funções das unidades da Fundação nacionais também. Nossa. Então, E a FGV foi antes ou depois da Unicinos? Não, foi depois. Primeiro começou na Unicinos, no Brasil. Comecei na Unicinos e depois na Fundação Getúlio Vargas. E hoje em dia tem algum vínculo com a Fundação ainda? Oficialmente empregatício não, mas a gente mantém essa nossa relação excelente. A FGV é uma potência em cima da capacitação do funcionalismo público. Então, temos uma parceria com a Escola de São Paulo, a EAESP, no curso de Políticas Públicas. A gente recebe os alunos da graduação para fazer uma imersão em Novo Hamburgo durante uma 2 semanas, para conhecer realmente como funciona a gestão pública municipal no seu dia a dia. Eles se tornam secretários sombra. Olha, eles estão acompanhando a agenda, tanto a minha agenda como de outros secretários, porque veio um grupo grande, 14, 15 alunos, dependendo. Durante a pandemia fizemos online. E depois o trabalho de conclusão deles sobre a cidade de Novo Hamburgo. A gente já foi para São Paulo com a prefeita Fátima Daut para fazer a avaliação das bancas. Que interessante. Foi uma experiência muito valiosa, tanto para nós como para os alunos. Eu tenho aqui também no teu currículo que tu é membro da City Innovators Forum da Universidade de Harvard, da rede de mulheres líderes nas cidades do BID, né?
e conselheira da rede de cidades da Mastercard. Fala um pouco sobre isso. Como tu consegue? O que é isso, meu Deus? Eu acho que uma coisa leva a outra. Quando a gente desenvolve um bom projeto, uma boa estratégia implementada, mostra os resultados na sua comunidade, começam a surgir também os canais de interação. Por exemplo, a rede de mulheres na América Latina do Banco Interamericano de Desenvolvimento veio como resultado natural do trabalho que desenvolvemos na cidade de Novo Hamburgo, através do empréstimo soberano que Novo Hamburgo tinha contratado com o BID. Esse não era um projeto novo, era um projeto antigo, de umas 4 mais 4 anos, era 2 gestões atrás da prefeita Fátima. O município tinha contratado o recurso, mas não conseguia executar. Inclusive pagava multa por não executar o programa, porque é um empréstimo soberano, não é uma simples linha de crédito. Quando o município recebe um crédito soberano, significa que o governo federal, que é o teu avaliador final, que vai bancar também o recurso se alguma coisa dá errado, tirou o recurso do orçamento dele e colocou no município de Novo Hamburgo em vez de outro município que poderia ter executado também. Então, existe uma responsabilidade. Como se fosse teu fiador. É fiador, praticamente. É um fiador. Então, eles gostariam de ter certeza que quando tu assume esse tipo de compromisso, tu vai se executar. É por isso que tu paga multa quando tu não executa, que era o caso de Novo Hamburgo. Então, no nosso caso, como era um projeto que já estava perdido, o BID esperava para a prefeita Fátima assumir para simplesmente comunicar que ia ser cancelada a linha de crédito, nós enxergamos que era o nosso único instrumento para investimento para o futuro da cidade. Então, recusamos, falamos que queremos uma segunda chance, queremos mostrar como a gente vai fazer, e executamos um projeto que era para ser construído e implementado em 4 anos, em 18 meses. E em cima deste resultado, começamos a entrar dentro daquele rol de projetos que deram certo, e o próprio BID nos convidou tanto para Washington como para Colômbia, em outros eventos também, para mostrar para outras prefeituras que contratam empréstimo também com eles, como executar. Olha só, um case de sucesso de Novo Hamburgo para o mundo. Foi assim mesmo. É por isso eles me convidaram para fazer parte dessa rede de mulheres. E qual é o valor? Qual era o valor? O valor do empréstimo do município era 23 milhões de dólares, mais 23 milhões de contrapartidas, era 46 milhões de dólares naquela época. Então, conseguiste recuperar 46 milhões de dólares para investir na cidade de Novo Hamburgo, no município de Novo Hamburgo. Exatamente. Hoje foi plenamente executado. Convidamos o próprio BID na prestação de contas, no nosso evento de conclusão. E foi a partir disso que eles começaram a nos inserir nesses fóruns, vamos dizer, mais qualificados. Porque nas mesmas ocasiões, quando a gente estava em Washington, o próximo palestrante era o pessoal de Harvard. Olha então, só. O pessoal de Harvard ouviu, começou a convidar, participamos em 2 projetos da Universidade de Harvard. Eu sou membro do City Innovators Forum, mas também participamos na criação de uma plataforma para a visualização do potencial econômico de cidades ao redor do mundo. Em Novo Hamburgo, eu chamei a minha equipe também, não coloquei esses detalhes. Essa seria a parte da City Innovators? Seria do Metroverse, um segundo programa com Harvard, que tem uma plataforma de inteligência artificial, e nós fomos chamados para customizar para a realidade do Brasil, dos municípios brasileiros. E é daí que tu é membro desses 2 fóruns, então? Sim. No caso do City Innovators Forum, é uma iniciativa da Mastercard, a multinacional, uma empresa de tecnologia. Muitos acham que é banco, ou outros acham que é serviços financeiros, mas é uma empresa de base tecnológica. Eles estão entrando cada vez mais em cima da qualificação da gestão pública, da gestão municipal, e criar esta rede mundial de cidades. Tem mais de 400 cidades na rede. Eu faço parte do conselho de 6 ou 7 membros do conselho. Eu faço parte do conselho. Nossa, Novo Hamburgo, então, está de parabéns. Mas e a prefeita, de aluna, passou a gestora e fez esse convite maravilhoso, que realmente foi um convite acertado, que está repercutindo em todo esse investimento, né, no município, que é um investimento que vai ultrapassar os limites territoriais de Novo Hamburgo, com certeza, né? Já ultrapassou os limites do Brasil, né? Acho que esse tipo de iniciativa, com certeza, só tem a ajudar o Brasil a crescer, né? Então, a nossa convidada tem mais de 20 anos de experiência em governos, organismos internacionais, uma vida acadêmica. E aí vem aquela pergunta, porque nós estamos falando de mulheres na liderança, né? Aterrissando no nosso mundo feminino.
Como é que tu conciliou essa trajetória profissional de sucesso com a gestão da tua vida pessoal? Fala um pouco da mulher, da vida pessoal dessa grega Paraskevi. Tu sabes que quando tu entras nesse dia a dia do esforço, da necessidade de contribuir, de apresentar resultados, tu não pensa o que eu estou fazendo e como eu vou equilibrar neste momento minha vida profissional com uma família, 2 crianças pequenas naquela época. Tens filhos? Temos um casal, a nossa filha já estuda na universidade no exterior, na Holanda, a Ariadne. O nosso filho está concluindo agora o ensino médio, eles têm 1 ano de diferença. Que idade eles têm? Nossa filha tem 19, o nosso filho vai fazer 18 agora no final do ano. Então, agora estão adolescentes, mas naquela época a gente entrava no carro para ir na creche, na universidade, eles ficavam na creche, eu dava aula, voltávamos juntos, o meu esposo também, dependendo do dia que ele dava aula. Então, assim, era um Cirque du Soleil com malabarismo diário para poder atender essas demandas que vêm de todos os lados, na realidade. É como qualquer outra pessoa faz. E conseguiu. Está conseguindo. Bom, já estão criados praticamente. Sim, sim. São fases na vida das pessoas. Por exemplo, o fato que a gente viajava muito para motivos profissionais, tanto eu como meu esposo, criava determinadas necessidades de ter alguém de confiança perto das crianças. Então, membros da minha família, a minha mãe, por exemplo, viajava da Grécia, passava metade do ano aqui conosco para poder me ajudar com as crianças. Esse tipo de coisa a gente fez. Que bom. Bom, mas nós estamos aqui, né, para falar sobre liderança também no primeiro setor. Vamos puxar o título do nosso CFcast. No primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor, né? Dessa tua conversa sobre a tua trajetória profissional, já deu para ver que tu transita entre os 3 setores, né? Porque atualmente trabalha no setor público, né, como secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo. Tens a vida acadêmica no setor privado, tens interlocuções com empresas privadas, né? Mastercard, por exemplo. Tiveste um trabalho com a FGV, que representa o terceiro setor. Então, para dar uma situada na nossa temática de primeiro, segundo e terceiro setor, eu queria que tu exemplificasse um pouco ou falasse um pouco sobre como é esse trânsito, como que uma mulher consegue exercer liderança. E não só uma liderança em um setor, é liderança completa. Vai no primeiro, para o segundo e para o terceiro setor. E o que isso impacta na tua vida profissional e pessoal também? Sim, eu acho que por trás desses 3 elementos, tanto o trabalho no setor público como privado, como no terceiro setor através de uma fundação, todas elas têm um elemento em comum, que é a necessidade de progresso, que é a necessidade de melhorias, no meu caso, de fortalecimento das instituições nas quais eu atuo. Então, todas essas áreas tiveram um elemento maior, um catalisador, que era de que forma eu poderia usar e colocar a minha expertise ao serviço do espaço que estou atuando. Nessas 3 grandes áreas, que seria a inovação pública, seria investimentos de impacto, sustentabilidade, seria esse tripé. Tudo isso. Então, para mim, o fato de eu ter trabalhado tanto numa fundação, no governo ou em instituições privadas, todas têm o mesmo norte, que é a necessidade de melhorias, a necessidade de progresso. Cada um interpreta isso dentro do seu espaço. Dentro da universidade, se transforma em produtos acadêmicos, em cursos, em pós-graduação, em papers, em palestras. Dentro do governo, se transforma em política pública. No maior programa de recuperação econômica do Rio Grande do Sul. É o caso de Novo Hamburgo, nós trabalhamos com mais de 600 micro e pequenas empresas. No caso, por exemplo, da Mastercard, como é que a gente vai, como membro do conselho, de que forma vamos catalisar a expertise de Novo Hamburgo, que Novo Hamburgo passou, para as outras cidades, 400 cidades da rede ao redor do mundo. Então, independente da posição onde alguém está, no meu caso, onde eu atuei, o objetivo principal era outro. A ferramenta era distinta, era o primeiro, o segundo ou o terceiro setor. E a gente traduzia isso em instrumentos diferentes. Como se o olhar no resultado. Exatamente. O olhar no impacto. Acho isso é uma coisa interessantíssima, né? É pensar acima das instituições. Sim.
e tentar achar os pontos de convergência. Isso é um desafio imenso, né? A Sim. convergência e o instrumento e a forma de fazer esse caminho, porque a gente sabe que a forma de trabalho do setor público é uma, do setor privado é outra e do terceiro setor é outra, né? E esse trânsito é praticamente um case de transversalidade, né? Sem dúvida, porque existe um desconhecimento muito grande em cima do que cada setor representa. Existe uma fragmentação também considerável em cima das funções de cada um desses setores. E as pessoas parecem que passam mais tempo avaliando, examinando, se concentrando nas diferenças, em vez de fazer um esforço de integrar e encontrar o propósito único. Porque o motivo para a existência, tanto do primeiro, segundo ou terceiro, é o progresso, é a melhoria do seu ambiente de trabalho, de negócio, da forma que tu impacta a tua comunidade. Então, o objetivo final é o mesmo. Tem que existir essa transversalidade. Existe essa discussão sobre a responsabilidade social, né? Qual é a responsabilidade do setor público, qual a responsabilidade do setor privado e a do terceiro setor, né? Eu costumo dizer que a responsabilidade social é igual para todos. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade social na construção do Estado democrático de direito, né? A dignidade da pessoa humana interessa a todos nós. O exercício da cidadania não é prerrogativa de nenhum setor. Todos os setores devem assumir a sua responsabilidade, exercer a sua cidadania, exercitar os freios e contrapesos, né, em prol da sociedade. Mas isso é um exercício muito difícil, né, de ser feito na prática. E acho que essa nossa conversa aqui, ela tem a importância de abrir esse olhar. É muito interessante isso que tu colocou. Foco nas convergências e foco no resultado e superação das barreiras, até burocráticas, né? Sim. Que são também muito difíceis, né? E aí eu te pergunto, qual tu acha que é o maior desafio, então, nesse tipo de trabalho e esse tipo de trânsito que tu tem entre os setores? Eu acho que o maior desafio é a cultura das pessoas. Aquele que muitos chamam de mindset, as percepções que as pessoas têm a respeito do seu trabalho, da sua contribuição, do trabalho da contribuição dos outros. Então, não se trata de uma operação simplesmente de organizacional Sim. ou jurídica. Trata-se de um posicionamento de percepções. Como tu percebe o teu papel perante o desafio maior do que tu ou que a tua instituição representa. E Novo Hamburgo? Vamos voltar aqui para o Rio Grande do Sul, então. Quais são os planos para Novo Hamburgo? O que está acontecendo lá? Como é que está a relação com a prefeita ex-aluna? É uma relação excelente, tranquilíssima. São duas mulheres, né? Sim, sim. Eu vou te comentar também que talvez metade da nossa administração, do secretariado, é composta por mulheres também. A prefeita Fátima dá grande liberdade para nós. Isso é uma coisa que precisa ser dito. Eu falo isso no lado dela, quando não estou com ela, mas a prefeita tem essa capacidade de oferecer liberdade para os seus gestores, para a sua equipe, de executarem as estratégias da forma que eles acham melhor, porque ela já escolheu essas pessoas. Ela tem também essa capacidade de escolher as pessoas com o perfil certo. A gente não se conhecia entre nós quando iniciamos esta caminhada, mas depois de tanto tempo, quando tu vê o porquê que ela escolheu essa equipe, faz total sentido, porque representa uma complementariedade de competências que funciona muito bem. Por trás de tudo isso, não é só a competência técnica, mas é a vontade de colaborar. Eu acho que esta é a nossa vantagem, porque eu trabalho, como comentaste, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei na Grécia como professora de inglês e francês, trabalhei no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Nunca vi, aqui nas universidades, nunca vi esta coesão interna. É uma vontade colaborativa tão grande como na nossa administração e Novo Hamburgo, que dá resultados. Nesse trabalho, nessa administração, vocês exercem continuamente esse trânsito entre primeiro, segundo e terceiro setor. Essa visita, fala um pouco, achei muito interessante essa visita desses alunos da FGV no município, na prefeitura. Isso é um exercício maravilhoso, né? Sim, sim. Esse é o público-privado junto, né? Exatamente, porque a área da administração da gestão pública não é uma área aberta. Você, para decidir, primeiro, se tu quer transitar, quer trabalhar, se dedicar a tua vida profissional nisso, tem que conhecer. Então, somente através de exemplos como práticas,
cotidianas, do dia a dia, na vida de um administrador municipal, tu vais garantir de que tu estás escolhendo a área certa para o teu futuro. É todos os desafios, é todas as percepções a respeito do teu trabalho. Então, o único jeito de fazer isso é através de uma imersão. É isso que estamos oferecendo. Primeiro porque o município de Novo Hamburgo não é um município fechado. É ainda menos a sua administração municipal. Queremos mostrar para os jovens que estão pleiteando uma vida pública o que a gente enfrenta de desafios, quais são as nossas oportunidades, de que forma a gente tem expertise para implementar políticas públicas. Eu falo muitas vezes para eles assim, da mesma forma como existem os fundos de investimento privados, e tem os seus executórios do fundo privado que precisa dar retorno para seus investidores, nós também, em Novo Hamburgo, temos um orçamento de 1,7 bilhões de reais e precisamos garantir que os nossos investidores, que é a nossa comunidade, são 250 mil pessoas, vão receber o retorno visível, qualificado, que vamos multiplicar esse retorno. Então, nós também somos investidores de impacto social. É verdade. E precisamos nos enxergar como tal. Nós servimos a sociedade. Exatamente. Né? Exatamente. O setor público, ele não tem que, não é para dentro o trabalho, é para fora, né? Não. E isso acontece também em outros espaços que a gente se encontrou, como o Conselho Estadual de Desburocratização. É um espaço onde temos a oportunidade de encontrar todos aqueles atores que influenciam o desenvolvimento. No caso da desburocratização e empreendedorismo, vocês estão lá, o Ministério Público, Novo Hamburgo é a cidade que representa os municípios no estado, exatamente por causa dessa nossa trajetória, para encontrar soluções para o cidadão, para facilitar a vida do cidadão. Sim, a nossa estratégia toda deve, né, cada vez mais a gente trabalha nesse sentido de estar voltado sempre para o nosso impacto externo, né, para buscar contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos violenta. Então, a presença do Ministério Público nesse conselho, com certeza, é aumentar este leque de relações interinstitucionais com foco sempre no cidadão, né? Sim. Trabalhar pro cidadão e trabalhar de uma forma macro. É um desafio imenso, porque há muitas barreiras burocráticas, há entraves, há muito preconceito entre um setor e outro, muitas vezes, né? E eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, não sei se tu concorda comigo, né? Que é trabalhar de forma conjunta, respeitando as autonomias de cada instituição, de cada órgão, e focados num mundo melhor, né? Tá muito difícil acreditar num mundo melhor, né? Mas a gente não pode desanimar. Não, mas estamos aqui para garantir que isso acontece mesmo no dia a dia. A gente vê que existe, através desse tipo de articulações, tu vê o valor de uma estrutura como um Conselho Estadual de Desburocratização e seus efeitos nos municípios. Nós também fomos o primeiro município a criar um Conselho Municipal de Desburocratização, e temos resultados concretos para mostrar a nossa caminhada, como, por exemplo, de 480 dias para a abertura de uma empresa, hoje a gente faz em tempo real. O cidadão vê isso, o empresário vê isso. 99% da economia de Novo Hamburgo é composta por micro e pequeno empresário. 70% disso da área de serviços. Eles precisam abrir, eles precisam agir rápido. E não pode esperar 480 dias para fazer isso acontecer. É verdade. Tu consegue colocar nesse contexto a Agenda 2030 da ONU? Ou tu acha que ela está muito distante para nós? Eu acho que este é um desafio, é uma oportunidade na mesma hora, porque existem grandes movimentos na construção da Agenda 2030 no nível macro, no sistema das Nações Unidas, dentro do sistema internacional de financiamento. Todos falam sobre a necessidade de inserir as ODS na base, que seria, no caso, os municípios, porque nos municípios é onde as coisas acontecem. Agora, entre o que é o sistema das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial falam, e o município do interior do Rio Grande do Sul existe uma caminhada. Então, o grande desafio é inserir essas temáticas dentro do planejamento estratégico municipal, tá? Porque isso vai ter que acontecer, porque existe um motivo muito simples. Eu vou pegar somente uma das vertentes mais óbvias que está acontecendo. O próprio Banco Central lançou determinadas orientações
para o Sistema Nacional de Fomento. Qual é o Sistema Nacional de Fomento? Os bancos que atuam e colocam linha de crédito nas operações públicas e privadas no Brasil. Então, essas recomendações do Banco Central estão dizendo o seguinte: temos que inserir as ODSs nas linhas de crédito. Tá ótimo. Então, o Banco do Brasil, a Caixa, os Sicredi, cooperativas de crédito, elas vão ter que começar a inserir e colocar como indicador para liberar uma linha de crédito as ODSs. Agora, eu pergunto para vocês, a ponta está sabendo? É verdade. O micro e pequeno empresário está sabendo? O micro e pequeno agricultor sabe disso? A administração municipal está ciente? Então, existe uma brecha gigantesca entre as orientações que chegam e a capacidade de implementar isso. Imagina um micro e pequeno agricultor, isso aconteceu em Novo Hamburgo, estamos antenados para isso não acontecer. Mas como a gente sabe que as linhas de crédito da área da agricultura estão atreladas com impactos sistêmicos, tanto de ambientais, econômicos, sociais e de governança, o pessoal da agricultura familiar não tem ciência de que o Banco Central liberou uma orientação desse tipo, de que o Sicredi, ou o Banco do Brasil, ou qualquer agência de financiamento vai atrelar, e quando chegar a hora para ele pedir empréstimo, vai dizer, não dá, a gente não vai conseguir porque tu não levou em consideração o A, B, C, D indicadores. Mas de que forma o agricultor vai saber? É aí que entra o papel da administração municipal. Pelo menos no nosso caso, nós enxergamos isso como uma oportunidade, criamos um programa específico para inserir os princípios dos ODS e ESG também. ESG é uma sigla inglesa, mas no Brasil seria Ambiental, Social, de Governança, na agricultura familiar, nas micro e pequenas propriedades de agricultores. Por quê? Porque queremos preparar eles a se tornarem resilientes quando esse tipo de orientação macro chega e não vai na ponta. Sim. Porque parece que existe uma deliberação só, mas sem explicar como vai ser implementado no outro lado. Seria uma levar a cultura das 17 ODS, exatamente, né? Não só a cultura, mas o próprio conhecimento mesmo, né? Sim, sim. Eu vejo muito nesse trabalho que eu desenvolvo também no terceiro setor, que acho que a maior lacuna é o desconhecimento, né? Muitas vezes tem um pequeno agricultor que deve estar aplicando lá várias ODS e tem um trabalho super sustentável, sim, mas ele não sabe enquadrar ou colocar, ele não vê o valor naquilo, né? A gente tem conversado sobre o valor da ESG, né? Que não é só um valor pelo trabalho realizado em si, mas também que agrega valor àquela empresa, agrega marketing, agrega visibilidade. E já acontece muitas vezes na prática. O que falta é colocar a luz sobre aquilo que está sendo feito, né? Sim. Tem muita gente, porque o conhecimento, né, a sabedoria, acho que sabedoria é uma palavra que está acima do conhecimento, né? Uhum. A sabedoria, ela pode ser popular, né? E às vezes ela é maior, não adianta ter doutorado, claro, pós-doutorado, se não tiver a sabedoria do pequeno agricultor ou do pequeno empresário, a experiência do servidor público também. Então, essa sabedoria, ela perpassa as instituições e ela perpassa a formação acadêmica, mas ela precisa de um ritual de formalidades, não adianta, né? Ela precisa ser traduzida. E acho que essa fala é muito importante, realmente. Trazer essa Agenda 2030 para a realidade daquelas pessoas que estão operando a agenda. Exatamente. Verdade, né? Perfeito, muito bem colocado, porque a gente identifica esta brecha entre a estratégia macro e a capacidade de execução da implementação. É o que acontece. Como comentei, estamos trabalhando com micro e pequeno. Então, está pulverizado. Esta necessidade de chegar ao conhecimento na ponta não é só válido para grandes corporações. Se até a economia de uma cidade, Novo Hamburgo representa, tem um perfil que é parecido com 70% das cidades na América Latina. Olha. Não são megacidades que vão ter uma estrutura que vai poder implementar. Não, estamos falando de cidades de tamanho médio. Existe 70% das cidades na América Latina como Novo Hamburgo. Então, se a gente conseguir mostrar um resultado, o impacto que a nossa estratégia tem nesta área
para a nossa comunidade, certamente vai ser um case replicável para 70% das cidades na região interna. ESG interessa para todo mundo, né? Interessa para a nossa economia doméstica. Claro. Interessa para a nossa economia familiar e interessa para o nosso trabalho, Sim, né? sem dúvida. ESG ou ASG é um termo mais novo, mas na realidade isso existia. Sempre existiu. Sempre existiu. Dentro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente fala de salvaguardas socioambientais. O mesmo princípio. Parece que se colocou um rótulo mais atrativo. Então, assim, qualquer pessoa que trabalha com a área ambiental, social, de governança, se candidata como proponente de soluções. Que bom que isso acontece, mas não é um termo novo, talvez a sigla é nova, mas a preocupação e o trabalho é bem antigo. É uma nova maquiagem, né? Sim. No ecossistema, Claro. na governança. Existe uma evolução. É uma modernização, Sim. digamos assim. É Tudo até bem. uma forma de chamar a atenção, né? Mudar a maquiagem, pintar o cabelo e colocar luzes sobre aquilo que está já acontecendo na prática, né? É válido, só que não podemos desconsiderar que já fizemos isso, já estamos fazendo, já foi feito. É como governança, né? Exatamente. Gestão, governança. Sim. Né? Mas é que o conhecimento, ele é o conhecimento agregado com a sabedoria e com a experiência, bom, aí é um foguete, né? Eu falo muito sobre o terceiro setor, que as pessoas às vezes não sabem o que é, nem onde ele está, mas ele faz parte do nosso dia a dia também. Porque quando tu entra num hospital, muitas vezes ele é uma fundação, quando tu entra numa galeria de arte, quando tu entra num museu, numa escola, né? numa casa de música. E é mais ou menos isso também. A gente dá os nomes certos para os locais. Né? É importante a gente saber que ali está uma fundação, que aquela fundação se relaciona com o município, se relaciona com o Estado, e que o Ministério Público permeia todas essas instituições. Né? A melhor versão do Ministério Público é aquela onde o Ministério Público está perto da sociedade, perto das instituições e transitando entre elas, com a experiência, com o conhecimento, com o poder que o Ministério Público tem, respeitando as autonomias das instituições. Acho que respeito é uma palavra de ordem, né? Para todo esse trabalho. Sem respeito não existe cidadania, não existe democracia, não existe dignidade, né? Acho que respeito está acima de tudo. Correto. Mas estamos nos encaminhando para o final. Nós observamos, né, nessa nossa conversa breve, mas muito gostosa, muito agradável. Estamos então encerrando e eu vou fazer a última pergunta. Foi bem fácil observar que o teu trabalho no primeiro, no segundo e no terceiro setor está gerando muito valor na sociedade. Eu acho que esse é o grande objetivo de quem trabalha e de forma tão transversal, de forma tão aberta, com sabedoria, com conhecimento profissional, com experiência, com maturidade para impactar a sociedade. Gerar valor não é uma coisa tão fácil, é um desafio muito grande, é muito difícil, principalmente transitando entre tantos setores. E é isso que nós precisamos para construir um mundo melhor. Lideranças femininas, gerar valor, impactar, trazer resultado. Como tu faz para manter essa performance de produtividade em tantos setores ao mesmo tempo? Eu acho que depois de 25 anos trabalhando no Brasil, circulando nesses espaços, chega uma hora de que o conhecimento e o esforço que tu alocou nos primeiros anos do teu trabalho se transforma em bagagem positiva, é um catalisador para encontrar soluções mais facilmente aplicáveis, baseado na tua experiência anterior. Eu não estou atuando da mesma forma como eu atuava 25 anos atrás, quando eu comecei. A gente precisava vasculhar, precisava entender, precisava conhecer para poder fazer uma proposta, para poder encaminhar. Hoje, as minhas propostas têm a vantagem de um acúmulo de conhecimento, de experiências ao longo desses 25 anos. Então, eu consigo fazer conexões mais rapidinho, vamos dizer. Então, assim, eu tenho um colega na universidade que fala assim, não é hora cadeira, sentado na cadeira, é hora cérebro. Então, quando tu consegue fazer as conexões de uma forma baseada na tua expertise, no teu conhecimento, oferecer, entregar isso para a tua comunidade, ao serviço da comunidade, da equipe que tu está trabalhando, isso é um valor agregado.
Mas tu tens que estar disposto a ter aprendido as lições do que funciona, do que não funciona, e poder rastrear rápido e oferecer isso como proposta para a tua comunidade, para o teu entorno, para as pessoas com as quais tu está trabalhando. É um aprendizado sempre em movimento, né? Sim, sim. É nunca uma solução. Também uma outra coisa muito importante é estar cercado com as pessoas certas. É de ter as pessoas que têm conhecimento complementar, cada um traz a sua experiência. Por exemplo, na prefeitura, a minha equipe tem administrador, tem arquiteto, urbanista, tem gerente ambiental. Cada um olha da sua perspectiva o desafio que está sendo posto para nós. Então, do ponto de vista da estratégia, vamos colocar embaixo um papel, cada um vai fazer a sua contribuição e vai sair mais rápido um resultado positivo. Então, a contribuição do coletivo de uma equipe qualificada com um objetivo comum é muito importante. Muito importante. Colocar a coletividade acima da individualidade, né? Nossa, tu tens assim, dentro de um pacote, 5 ou 6 dimensões, cenários e soluções diferentes do que tu faria sozinho. Então, isso é muito valioso. Bom, eu agradeço muito a sua disponibilidade de participar desse nosso podcast. Acho que foi extremamente produtivo. Gostei muito de te conhecer melhor. Espero que a gente avance em direção a novos desafios no primeiro, no segundo e no terceiro setor. Desejo muito sucesso ao teu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo e também em todos esses setores por onde tu transitas. Estás de parabéns. És uma grande liderança feminina a nos inspirar, a trabalhar, a acreditar que é possível colocar toda a nossa sinergia e todo o nosso amor e o nosso coração em prol de um mundo melhor. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade e quero mais uma vez parabenizar por todo o esforço e essa visão estratégica que vocês no Ministério Público estão dando para essa dimensão de liderança feminina. Parabéns, muito obrigada. Obrigada.